para o exemplo dele, que mesmo sendo um homem comum, fraco, ele pode dar uma ordem e essa não deixa de se cumprir, quanto mais o Senhor, é o que ele vai dizer aqui. E Jesus exalta o centurião, a fé do centurião, dizendo assim, olha o que Jesus diz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam. Ou seja, quando Jesus ouve essa palavra dos lábios do centurião, o centurião estava dizendo que ele também era autoridade, ele dava ordem e os seus servos cumpriam. E Jesus tinha toda a autoridade, porque a autoridade de Jesus é a autoridade suprema. Ele era o Filho de Deus e tinha autoridade sobre tudo. Ele estava dizendo que Jesus podia simplesmente curar apenas com uma palavra, não precisava nem ir até lá. E a doença ia obedecer, ele ia sair do filho dele. Do filho dele que também era um servo dele. Então, Jesus olha para os que o acompanhavam, admirado com a fé do centurião, ele vai dizer assim, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Ou seja, Jesus ele está falando de Israel. Israel era a terra aonde vivia o povo, o primeiro povo a quem Jesus foi enviado. Ou seja, se alguém ali deveria ter fé, era ali em Israel, não fora de Israel. Porque ali em Israel tinha muitos homens que Jesus já tinha chamado, que Jesus já tinha ensinado, e que era judeu, eles tinham a lei, eles tinham o ensinamento da Torá, acerca de que eles eram o povo de Deus, o povo escolhido por Deus para receber o Messias. E nós sabemos que ali no meio deles também teve outro homem, cujo o próprio Jesus diz que não, nascido de mulher, não havia ninguém como ele, João Batista. Agora Jesus faz uma outra declaração para um outro homem ainda maior, simplesmente tratando da fé do centurião. Não da pessoa dele, mas da fé dele, exaltando a fé do centurião. Jesus vai dizer que nem mesmo em Israel ele encontrou uma fé tão forte como esta. Ou seja, nem mesmo João Batista demonstrou a fé que este homem demonstrou aqui. Porque este homem usou o seu exemplo de homem comum que ele é. Eu tenho soldado ao meu comando. Se eu der uma ordem, eles cumprem. E se o Senhor der uma ordem, aquela doença sai do meu filho, ele será curado. Simplesmente, ele falou o impensável para um homem daquele tempo. Ainda mais um gentil, um homem que não era judeu, porque era romano, não era judeu. Era impensável de haver alguém fora de Israel, naquele período, que tivesse fé em Jesus Cristo. Agora, o que Jesus diz para aquele povo, é que agora ele encontrou um que tem a fé maior do que o povo de Israel. Porque simplesmente ele fez uma declaração suprema, que foi a declaração de que Jesus podia curar apenas dando uma ordem. Não é pedindo para outra pessoa curar. Ou seja, ele estava dizendo que Jesus não precisava nem sequer ir para a casa dele. Jesus não precisava nem dos meios de cura. Bastava apenas dar uma ordem e a doença se retirava dele, do servo. Agora imagina aí, irmão. Reflita nessa palavra que esse centurião diz. E nessa palavra de Jesus. Será que nós temos uma fé como esta? Porque essa fé tocou o coração de Jesus, irmão. Jesus realizou aquela cura.
Exatamente naquele momento em que o centurião citou essas palavras. Aquele servo dele foi curado. Porque ele demonstrou uma fé que nem mesmo o povo de Deus da época tinha. E foi uma certeza, uma convicção de que uma palavra de Jesus era a ordem. Não era um pedido, mas era uma ordem. E aquela doença tinha de obedecer. Tinha de se retirar do seu servo. Para que essa brincadeira aí, menino? Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Quando pegar o culto, eu vou perguntar a vocês o que eu disse. E se não responder, não vou merendar, não. Essa é uma fé verdadeira, irmão. Não uma fé fraca, como a fé de muitos de nós, mas uma fé convicta de que algo aconteceria exatamente naquele momento se Jesus desse uma ordem, uma palavra. Verso 11 diz assim: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus.